Olá, está começando mais um Em Pauta aqui na TV Câmara Caruaru, canal 22.2. O nosso encontro marcado toda segunda, quarta e sexta, sempre ao meio-dia, trazendo as informações do Legislativo caruaruense, aliadas a muitas análises, discussões, entrevistas e muito mais. Eu sou Leonardo Santos e comigo dividindo a apresentação do Em Pauta, a também jornalista Gabriela Mendes. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Léo. Começando mais uma segunda-feira cheio de alegria, né? Vontade de vencer e desejando a todos que nos acompanham aqui na TV Câmara e também a você uma ótima semana. Uma ótima semana para você, Gabi, bem motivada. Vamos conferir, então, os destaques do nosso programa. A Prefeitura de Caruaru faz balanço de casos da Covid-19 em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira. Governo libera a consulta do FGTS por aplicativo, Léo. Exato. O Plano Safra vai liberar crédito com juros menores a agricultores de todo o país. E em entrevista, o Em Pauta recebe aqui hoje um especialista em marketing digital para falar sobre as eleições 2020 na web. O Em Pauta está só começando. Muito bem, vamos começar o programa falando então de uma coletiva de imprensa dada pela Prefeitura de Caruaru na manhã desta segunda-feira, que trouxe um panorama da situação da Covid-19 aqui na capital do Agreste, Gabi. Vamos conferir então o VT, Léo. Estamos nos aproximando de 5.000 testes realizados aqui na cidade. A nossa estratégia de testagem tem sido exitosa. Semana a semana a gente tem conseguido reduzir o número de testes que são negativos, porque a gente tem encontrado as áreas de risco e os grupos de risco. Isso tem feito com que haja um crescimento, principalmente nessas últimas semanas, dos casos confirmados. Que é o que a gente pode observar aí. Atualmente estamos na semana 26. A semana 25 fechou no sábado. E na semana 25 a gente tinha esse comportamento. A gente encontrou, foi a semana que a gente teve mais testes positivos por conta dessa análise que a gente vem fazendo e tentando ser o mais assertivo na estratégia. Aqui está a evolução dos óbitos no município. O que a gente percebe é que há uma estabilização, principalmente a partir da semana 22. A semana 22 foi a última semana de maio. A gente tem uma estabilização nos nossos casos. Também dá para a gente perceber que, numa análise mais aprofundada, os casos, principalmente dessa última semana, são casos de pessoas muito idosas. A gente teve num dia só confirmação de 4 óbitos de pessoas acima de 95 anos. E na semana passada também a gente teve o óbito da pessoa mais idosa que a gente registrou até o momento, que foi 102 anos. E o governo liberou a consulta de quem tem fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS, através de um aplicativo. Na última semana, o governo anunciou a liberação de um saque no valor de R$ 1.045. Exatamente. Na semana passada, inclusive, trouxemos o calendário dos pagamentos do FGTS a quem tem direito. Vamos conferir agora uma reportagem da TV Brasil sobre a consulta do FGTS por aplicativo. Cerca de 5 milhões de pessoas serão beneficiadas com a liberação do FGTS a partir do dia 29 de junho. Os primeiros a receber serão as pessoas nascidas em janeiro e, na semana seguinte, dia 6 de julho, os nascidos em fevereiro. O calendário continua com o crédito em conta sempre às segundas-feiras. Já a liberação para o saque será aproximadamente 3 semanas depois. Esse espaço de tempo foi pensado pela Caixa para evitar aglomerações. O presidente da Caixa afirma que mais de 3 bilhões de reais vão ser disponibilizados nessa primeira etapa e explica que o depósito do FGTS será feito na mesma conta de quem já recebe o auxílio emergencial. Se por um acaso você já tem essa conta, é a mesma. Se você não tem a conta digital, será aberta naturalmente. A gente faz agora um breve intervalo, mas não sai daí que o Em Pauta volta daqui a pouco. O Em Pauta já está de volta e olha só, Gabi, quem está dividindo a tela aqui com a gente é a também jornalista Louze Neves, que toda segunda-feira passa a integrar o nosso time de comentaristas aqui do Em Pauta.
Louise, seja muito bem-vinda ao Em Pauta. É um prazer para nós tê-la agora como integrante do nosso programa. Olá, Gabriela e Leonardo. É uma enorme satisfação para mim estar aqui com vocês e eu agradeço também o convite para participar do programa. Seja muito bem-vindo, então. E agora, um dos assuntos que você vai estar comentando aqui com a gente é o seguinte: com a pandemia de coronavírus, o pleito das eleições de 2020 deverá ter a internet, o digital, como um dos seus maiores protagonistas, Gabi. Sobre o assunto, Léo, nós vamos conversar agora com Natália Pimentel, ela que é especialista em marketing político digital. Natália Pimentel, seja muito bem-vinda ao Em Pauta dessa segunda-feira para a gente falar um pouco sobre as eleições de 2020 e o digital, né? O online, que vai ser um dos protagonistas nesse sentido. Eu gostaria que você começasse, então, comentando para a gente o seguinte: o online ele vai ter realmente esse papel de protagonismo nas eleições desse ano? Bem-vinda. Olá a todos, obrigada pelo convite. Sim, Leonardo, vai ter sim. Antes, né, da gente entrar em quarentena e antes da gente passar por esse período de pandemia, existia uma estatística, né, que mostrava que cerca de 40% dos votos viria através do digital e os outros 60% viria através de outras atividades, como a agenda de visitas, reuniões e outras demandas que os pré-candidatos e os candidatos, né, posteriormente pudessem realizar. Mas após esse período após a gente ter entrado, né, em quarentena e ter iniciado esse período de pandemia, a estimativa é que o digital contribua muito mais do que esses 40% de votos. Por quê? Os pré-candidatos hoje estão impossibilitados de cumprir essa agenda de visitas, de cumprir essa agenda de reuniões. Então, o relacionamento ele está acontecendo pelo digital. Então, é natural que a interação seja muito maior pelo digital, que o diálogo, que o debate, a conversa seja muito maior pelo digital e, consequentemente, a conquista do voto também aconteça através, principalmente, das redes sociais. Natália, existem exemplos das eleições de 2018 que vieram para ficar nesse momento que a gente está vivenciando? Existem muitos exemplos. A questão da interação ao vivo, por exemplo, que foi muito forte em 2018, né, nas eleições presidenciais, vai acontecer agora em 2020 e vai ser crucial. Ter esse momento ao vivo com o pré-candidato e com o candidato, né, mais para frente, vai ser fundamental para que o eleitor, principalmente aquele que ainda não decidiu seu voto, possa ter um diálogo muito mais aberto e muito mais direcionado com o pré-candidato, né, e com o candidato. Então, alguns exemplos que aconteceram em 2018, como as entradas ao vivo, como a frequência, principalmente nas redes sociais, isso veio para ficar. Então, isso vai ser melhorado e fortalecido agora para as eleições de 2018 e, consequentemente, vai perdurar aí por todas as eleições que virão, por todas as campanhas que virão. Natália, deixa eu te fazer duas perguntas em uma. É o seguinte, no prisma do eleitor e no do candidato, existe alguma estratégia usada para atingir esse eleitor que não está tão inserido nas mídias sociais, que estão mais acostumados com a mídia tradicional? E também, quais seriam as dicas que você daria para um candidato que também está muito atrelado a essa campanha feita de uma forma realmente mais tradicional, mais corpo a corpo, mais reunião presencial, e que agora vai ter a necessidade de se inserir realmente nas mídias digitais? Quais seriam as dicas que você daria a eles? Então, esse período, né, de distanciamento social incluiu muita gente nas redes sociais, porque a nossa relação, não só interpessoal, mas a nossa relação também comercial, ela foi basicamente passou pelas redes sociais, né? Se você queria consumir ou se você queria conversar com alguém, basicamente você fazia isso pelas redes sociais. Então, o período incluiu muita gente redes sociais. Evidentemente que a gente não vive numa sociedade onde está todo mundo ou a maioria conectado. Não, a gente ainda tem muita gente fora das redes sociais, até porque tem muita gente que não tem acesso ainda à internet. Então, o que acontece? O candidato que quer dialogar com essas pessoas
de fato vai ter que criar ali alguns caminhos para inserir essas pessoas também nas redes sociais, porque a gente está vivendo um período de distanciamento que a gente não tem uma previsão de quando vai finalizar, né? Isso a gente acredita que esse período vai durar ainda muito tempo. Então, o candidato ele vai criar estratégias para atrair pessoas, seja para aplicativos de mensagens, seja para outras redes sociais que têm outras dinâmicas também. Então, ele vai criar alguns caminhos que facilitem também a inserção dessas pessoas. No caso dos candidatos, né, no caso dos pré-candidatos que não têm ainda uma intimidade até com as redes sociais, é preciso que eles busquem a capacitação. Por quê? Ainda que a gente não tivesse vivendo esse período de distanciamento, seria necessário que ele estivesse inserido na rede social e que ele tivesse frequência e constância na rede social. Então, é necessário que ele busque informação acerca desse tema para que ele possa se inserir na rede social. Se ele, de fato, tem uma agenda que exija que ele se dedique a outros projetos, sugiro fortemente que ele busque que possa interar a equipe dele. Natália, existe alguma atividade que os candidatos já deveriam estar fazendo nesse período de pré-campanha? O que eles podem estar trabalhando nesse sentido? Sim, já deveria. Porque o que acontece? Nas redes sociais, a pré-campanha ela inicia muito antes. Os candidatos, né, que foram eleitos nas eleições passadas e que tiveram uma presença muito forte nas redes sociais, eles começaram esse trabalho muito antes. Há anos, né? Então, o trabalho na rede social, a pré-campanha, ela é muito maior do que o período que a gente estava acostumado ali com uma campanha convencional. Então, é necessário que o candidato já esteja habituado com as publicações diárias, com as inserções em vídeo, com aparecimento, realmente com a interação com as pessoas. Se o candidato ainda não começou, precisa começar urgentemente. Porque nas redes sociais, a pré-campanha já começou há muito tempo. O pré-candidato que ainda não começou esse trabalho nas redes sociais, é preciso que ele comece urgentemente. Por quê? Nas redes sociais, o período de pré-campanha ele é muito maior do que o que a gente estava acostumado com as campanhas convencionais. Então, aqueles candidatos que foram eleitos nas eleições passadas e que foram frutos, né, da internet, eles começaram o diálogo há muitos anos, antes das eleições. Então, é necessário que você trabalhe ali com constância, com frequência, diariamente nas redes sociais e que você já comece isso urgentemente, se você ainda não tiver começado. Quem já começou esse trabalho com antecedência, certamente aí tem uma vantagem competitiva, né? Porque já está interagindo com o público, já está mostrando qual é a sua probabilidade dele conseguir converter isso em votos, vai ser maior. Não é impossível do pré-candidato que ainda não começou a fazer um trabalho começar agora e ter um bom resultado nas eleições. É possível, é porque a gente sabe que a eleição realmente só se decide no dia. Mas é necessário que ele comece urgentemente, até porque rede social precisa de frequência diária, né? E isso precisa ser começado realmente o quanto antes. Exatamente. Lousi, fica à vontade aí para fazer mais perguntas para a Natália. Eu tenho só mais uma dúvida, Natália. Como a gente está se deparando com realmente um contexto diferente, vai ser uma eleição realmente numa situação bem atípica, e que as mídias sociais vão ser muito mais utilizadas, né? Aí eu queria que você citasse para a gente algumas irregularidades, assim, algumas práticas que poderiam ser consideradas irregulares dentro dessa nova lógica de fazer a campanha. Tá. Bom, uma coisa que é básica, né, mas que alguns pré-candidatos vêm fazendo muito, já vi com muita frequência aqui na nossa região, é estar divulgando número. A gente ainda não está no período de divulgar número, né? Então, tem muitos pré-candidatos colocando lá no endereço da rede social o nome, às vezes o partido e o número, né? Isso ainda não pode, a gente ainda não pode divulgar número, né? Oficialmente todos são pré-candidatos. Isso é uma irregularidade que vem sendo muito praticada nas redes sociais. Uma outra coisa também que o pré-candidato ele tem que estar muito atento é que ele não pode, inclusive, dizer nas redes sociais que ele é um candidato. Ele pode falar da pretensão em se candidatar, ele pode apresentar ideias, né? Ele pode mostrar como ele pode contribuir, mas ele não pode dizer que é um candidato. E tem pré-candidatos já cometendo, infelizmente,
Ele pode esses dizer que ele é um deslizes. pré-candidato? Ele não pode dizer que é um candidato, ele pode dizer que é um pré-candidato, ele pode falar que ele tem pretensão a se candidatar, ele pode divulgar ideias, ele pode falar do partido dele, ele pode falar de como ele pode contribuir, o que é que ele vem fazendo como cidadão, ou no caso, se ele já for um político eleito, está tentando reeleição, ele pode falar do que ele vem fazendo, né, na trajetória política, mas ele não pode usar o termo candidato, né, que ele é um candidato, ele é um pré-candidato. Então, são pequenas coisas que vão influenciar, né, significativamente no resultado da campanha, porque isso é irregular. Não posso divulgar número por enquanto, não posso falar que sou candidata por enquanto, né? Então, tem que estar muito atenta a essas questões. Natália, muito obrigado pela sua participação aqui no Em Pauta. Foi um prazer receber você aqui. Gostaria então que você finalizasse dizendo as suas redes sociais, se algum candidato quiser te procurar, né, algum pré-candidato quiser te procurar para falar um pouco mais sobre esse assunto, quais são as suas redes sociais? Eu que agradeço o convite, fico à disposição de todos do Em Pauta, né, da TV Câmara. Bom, vocês podem me encontrar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, né? Estou em todas as redes sociais com o endereço Natália Pimentel NKT. Estou lá para dialogar, para a gente tirar dúvidas e falar mais sobre eleições e redes sociais agora para 2020. Obrigado, Natália. Até a próxima. Até a próxima. Louzi, muito obrigada pela sua participação no nosso programa hoje. A gente se encontra na próxima segunda-feira aqui no Em Pauta, na TV Câmara, Caruaru. Tchau, Gabi, até lá. O Em Pauta faz agora um rápido intervalo, mas não sai daí que a gente volta daqui a pouco. O Em Pauta já está de volta e se você é agricultor, presta bem atenção nessa notícia aqui. O governo federal vai liberar mais de 30 bilhões de reais no Plano Safra para auxiliar agricultores em todo o país. O incentivo na agricultura familiar em 2020 prevê juros mais baixos para produtores rurais. Vamos conferir agora uma reportagem da TV Brasil sobre o assunto. Dos 236 bilhões de reais do Plano Safra 2020-2021, 33 bilhões serão destinados para atender a agricultura familiar, 6% a mais que no plano passado. O Plano Safra tem uma importância muito forte para a manutenção, né, dessa agricultura pujante, forte, e que ele venha cada vez mais com forma mais acessível, né, para o pequeno produtor. Os financiamentos para os agricultores familiares já podem ser contratados a partir do dia 1º de julho, com uma redução nas taxas de juros de 3% para 2,75%. O Em Pauta fica por aqui, mas na próxima quarta-feira estamos de volta com as informações da Câmara Municipal de Caruaru, entrevistas, análises e muito mais aqui no nosso encontro marcado sempre ao meio-dia. Até a próxima quarta-feira, Gabriela Mendes. Até a próxima quarta, Léo. Lembrando que todos que nos assistem podem contribuir, né, através das nossas redes sociais. No Facebook, somos Poder Legislativo de Caruaru e no Instagram, Legislativo Caruaru. Lembrando que no nosso SAPL, vocês encontram os detalhes de todas as pautas que são votadas pelos vereadores. O endereço do SAPL é sapl.caruaru.pe.leg.br. Um abraço e a gente se encontra aqui na TV Câmara Caruaru na próxima quarta-feira.